Bom, galera, então aqui agora o assunto nosso, né, é falar sobre pêndulo simples, ok? Bom, o que seria um pêndulo simples? Basicamente, né, imagine uma certa massa, uma massinha, ok? Presa por um barbante, né? E posta não na direção vertical, posta assim, ó, um pouquinho fora da vertical, ok? Se essa massinha for solta, ela tende a ficar oscilando, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, beleza? Isso é um pêndulo, né? O pêndulo então faz um movimento repetitivo. Aí, ó, aqui eu tenho uma pequena massa, beleza? Essa massa está presa a um certo barbante, vamos chamar assim, ó, de comprimento L. Então, L aqui, ó, é o comprimento, é o tamanho dessa cordinha, beleza? E esse pêndulo está submetido à aceleração da gravidade, ok? O G aqui, ó, G é a aceleração da gravidade, né? É um vetor, né, vertical e tem um sentido para baixo. É ou não é? Aí, ó, esse é o G, aceleração da gravidade, ó, sempre na vertical. Graças à gravidade, né, o nosso pêndulo vai oscilar. Como assim? Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, essa corda, essa bolinha aqui, está sujeita à força-peso. É a força-peso, ó, o peso aqui, ó, vetor vertical para baixo, ó, peso. Essa força-peso vertical para baixo. Se eu estiver segurando aqui, ó, estou segurando. Então não sai não. Mas basta eu tirar a mão daqui, ó, ok? Que o peso, né, combinado com a tensão na cordinha, veja, uma cordinha esticada, isso aqui, ó, tensão na corda, aqui nós temos a tensão. Essas duas forças aqui, ó, eu vou fazer a soma vetorial das duas forças aqui, ó. Então, se eu somar o vetor tensão, ok? Com o peso, a resultante vai ser para cá, ó. Eu vou ter aqui uma força resultante. Força resultante. A força resultante aqui, ó, ela vai fazer o nosso pêndulo, né, ser acelerado aqui, ó, para o meio. Então, soltou aqui, eu tirei a mão, o pêndulo vem para o meio, beleza? Quando ele chegar aqui no meio, ele deveria parar, mas por inércia, ok? Lembre-se, a inércia, né? Nosso pêndulo continua o movimento, ok? Então, ele vai ser acelerado, a força resultante acelera nossa bolinha aqui, ó, essa massinha acelerada. Chegou aqui no meio, ele pararia, mas não para, por quê? Porque por inércia ele tende a continuar o movimento, ele vai subir. Mas ao subir, ele chega, né, nessa ponta de cá. Nessa ponta de cá, a resultante das forças vai frear o nosso pêndulo. E ao freá-lo, ó, de novo, a tensão está aqui, o peso, né? Esse aqui é peso, professor. Exatamente, ó, tem tração na corda. Essa aqui é a força resultante. Aí a força resultante acelera ele de volta para o meio. Chega no meio, ele não para. Ele sobe freando. Parou e volta. E ele vai ficar fazendo esse movimento de maneira perpétua. Se o pêndulo for simples, um só e sem atrito, esse movimento tende a ser um movimento perpétuo, ele não para, ok? Nós temos aqui, ó, uma situação curiosa, né? É um movimento repetitivo, é um movimento harmônico simples. No caso do nosso pêndulo, aqui, ó, agora o esqueminha aqui dele, ó. Vamos lá, nós podemos determinar aqui posições clássicas do nosso pêndulo. As extremidades aqui, ó, isso aqui, ó, essa ponta de cá, ó, é uma extremidade, vou chamar de A, e aqui, ó, A. A de amplitude. E aqui, o ponto central aqui, ó, posso chamar de ponto O. Ponto O, né, ou né, o ponto de equilíbrio, ok? E nosso pêndulo fica, né, entre essas extremidades, a esquerda e a direita, a esquerda e a direita. Bacana? Então aqui, ó, no nosso caso, A é de amplitude. Amplitude. Lembre-se disso, hein? Amplitude marca os extremos do movimento. O é um ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. É onde o nosso pêndulo ficaria se ninguém tivesse mexido com ele. Ok? Ele estaria paradinho aqui, ó. Mas for mexer com ele, já era. Detalhe, isso aqui, tá, gente, é para uma abertura angular não muito grande. Ó. Esse ângulo aqui, ó, não pode ser um ângulo muito grande, não, tá? Tem que ser um ângulo pequeno. Geralmente, né, na prática, não muito mais do que 10 graus. 10 graus no máximo, ok? Né? Geralmente, esse aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo pequeno, uma abertura angular discreta. Quanto mais discreto, melhor para a nossa teoria, para a nossa análise. Bom, o que nós temos no pêndulo? Um pêndulo, então, ele tem um período. O período do pêndulo, o que é o período? O período é o tempo para o nosso pêndulo, né, sair de uma posição aqui, ó, imagina aqui, ó, vou chamar de esse ponto aqui, ó, ponto A da direita. Ele sai daqui, vai lá para a esquerda e retorna, ok? Então, vou chamar um ponto de A e outro de A', aqui, ó. Esse aqui é a linha e esse aqui é o A. Então, ele sai do A', vai para o A e volta. O tempo que ele gasta para fazer isso chama-se período. Matematicamente, o período de um pêndulo é dado por uma formulazinha até famosa. A fórmula é essa aqui, ó. 2π vezes raiz quadrada de L sobre G. Essa é a fórmula para o período de um pêndulo, ok? Onde
2π aqui, né, tem a ver com uma função periódica, né? Eu posso demonstrar isso numa outra aula, né, se for interessante. Raiz quadrada de L, L aqui, tá, gente, é o comprimento da corda, que é o comprimento do nosso barbantinho. E G é a aceleração da gravidade. Então essa seria a expressão matemática para a gente achar o período de um pêndulo. 2π vezes raiz quadrada de L sobre G. Essa expressão nos diz o seguinte: quanto maior o comprimento da corda, quanto maior o tamanho da corda, ok? Maior o tempo para oscilação. Se a cordinha para o outro lado for curtinha, aí o período é pequenininho. Corda curta tem um período, né, um tempo de oscilação pequenininho. Corda longa tem um período mais comprido. Então, se a corda for comprida, o período aumenta. Se a corda for curtinha, o período é pequenininho. Beleza? Já o G tem a relação inversa, está no denominador. Traduzindo, se a gravidade for grande, né, um G grandão, o período do pêndulo é pequenininho. Então, para uma gravidade intensa, a oscilação é frenética. Se a gravidade for pequenininha, ele oscila em câmara lenta, ok? Aí, ó. Então, seria essa a expressão matemática para o período de um pêndulo simples. Bom, uma coisa parecida acontece com um probleminha chamado massa-mola. Massa-mola. Massa-mola é um outro oscilador, né? Um oscilador harmônico simples. Funciona assim, ó, no caso do massa-mola, imagina que a gente tem aqui uma parede e aqui um chão. Olha só que legal. E alguém vai pegar um carrinho aqui, um carrinho, beleza? Um carrinho, de preferência, né, com rodinhas, né, para a gente ter um atrito minimizado. Sem atrito seria melhor, tá? Movimento harmônico simples, lembre-se, não tem atrito. Ó, rodinhas aqui bacana, perfeitas. E aí, esse carrinho, ele tem uma massa, né? O carrinho aqui, na verdade, é a massa. Ele é a nossa massa. E esse carrinho vai estar preso a uma mola, ok? Então, ó, molas aqui, eu vou desenhar aqui nossa molinha aqui, ó. Beleza? Lembre-se, toda mola tem uma constante elástica. A constante elástica chama-se K. É a dureza da mola. Quanto mais dura for a mola, maior a constante elástica. Bom, se esse carrinho estiver aqui de boa, ninguém mexer com ele, ele vai ficar aqui, ó, quietinho. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto, para fazer analogia com o pêndulo, também ó, de ponto O. É o ponto de equilíbrio, onde o carrinho ficaria parado se ninguém tivesse mexido com ele. Mas se eu, por exemplo, pegar esse carrinho aqui ó, e esticar ou apertar a mola, vamos lá, ó, apertar a mola, ó, comprimir a mola. Quando você comprime uma mola, as molas detestam ser comprimidas, não é verdade? Quando você comprime uma mola ou estica, tem força elástica. Ó, força elástica é igual a K vezes X. Lembra disso? Constante elástica é a dureza da mola e X é a deformação. Quanto mais você deforma uma mola, mais força ela faz. E essa força é do contra, uma força rebelde. Então daqui é o sinal de menos. Traduzindo, se você estica a mola, ela quer voltar. Se você aperta a mola, ela quer ir para o outro lado. A força da mola é contrária. Então, se eu apertar essa mola, ela faz força, né, para voltar ao tamanho original. Se eu esticar a mola, ela faz força sempre contra mim. Bom, mas vamos lá. Então, se essa mola for esticada ou apertada, nosso carrinho começa a oscilar. Então, se eu pegar esse carrinho aqui, ó, por exemplo, nesse esquema nosso, e colocá-lo, né, numa extremidade, aqui, ó. Então, aqui, marcar o ponto O. Vou pôr o carrinho aqui, ó. Chamar de extremidade, né, A, de amplitude. Bacana? Então, aqui é uma amplitude. Se eu puser um carrinho aqui, ó, nesse pontinho A, o mesmo carrinho, tá, galera? Aqui, ó, carrinho é o mesmo. Ó, rodinhas legais. Ó. Beleza. Aí a mola está sendo super esticada. Sendo esticada a mola, aqui, ó, uma mola super esticadaça, ela faz força para voltar. Aí eu tiro a mão, soltei. Quando você solta, o carrinho vai voltar para o ponto O, ok? Mas ele não consegue parar no ponto O. Não consegue mais por inércia. Uma vez começado o movimento, o carrinho não para mais não. Por inércia, ele continua, ok? Então, eu tirei aqui do ponto A e ele vai aqui, ó. Vou chamar de ponto A'. Ponto A' é o extremo, é até onde o nosso carrinho vai, ok? A mola vai ser apertada e quanto mais você aperta a mola, lembre-se, molas, né, não gostam de ser nem esticadas nem apertadas. Aí a mola começa a literalmente frear o carrinho. Ó, uma mola apertada, né, contraída, ela faz força também para o carrinho ó, parar. Então, esse carrinho, coitado, ele vai ficar preso entre duas pontas aqui, ó, duas pontinhas, né? Ó, esquerda, direita, direita, esquerda, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, o tempo todo. No ponto O, que ele estaria parado, por inércia ele continua, ou esticando a mola, depois ele freia, ou apertando a mola, depois ele freia também. Então, a mola sempre faz força para o carrinho, né, ficar oscilando, não vai e volta perpétuo, ok? Nesse caso, eu também tenho o quê? Período. O período do oscilador massa-mola parece muito com o pêndulo. É assim também, ó, 2π raiz quadrada de novo. Só que dessa vez nós vamos colocar a relação que existe entre a massa, ó,
M é massa e K é a mola. Raiz quadrada de M sobre K. Ok? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, né, que o período, né, o tempo para o nosso carrinho oscilar, depende diretamente da massa. Se a massa for muito grande, imagina um carrinho muito pesadão, muita massa. Então ele oscila com um período bem longo, ele oscila em câmera lenta. Se a massa for pequenininha, um carrinho mais leve, ele vai e volta mais rapidinho, ok? Então, ó, o período é curto quando o carrinho é leve e o período é longo quando a massa é grande. Por outro lado, a constante elástica, aí relação inversa, hein? Está no denominador. Se a mola for uma mola dura, super durona, ok? Quando o K aqui ó, é altão, o período é curtinho. Então, mola dura, o carrinho oscila loucamente. Se a mola for macia, com o K aqui ó, pequenininho, então o carrinho vai oscilar de maneira bem suave. Um período bem longo. Bacana? Então tá aí essa relação matemática entre os dois osciladores famosos. O oscilador famoso chamado de pêndulo simples, ok? Período 2π, L, raiz quadrada de L sobre G. E o oscilador chamado de massa-mola. Período é igual a 2π, raiz de M sobre K. Ok? Então, com vocês, os dois osciladores harmônicos simples. Ok? Galera, a gente volta depois. Até mais, hein? Fui! Tchau!